como que o formato aqui das moléculas, né, dependendo da sua função, eles são bem diferenciados. Quando eu trabalho aqui com RNA mensageiro, né, ou RNA transportador, que ele carrega, que transporta aminoácidos, o próprio ribossomal, então você tem uma diferença estrutural nessas moléculas. Quando eu penso aqui na biologia molecular, tá? Nós temos o que consideramos o dogma da biologia molecular, que são os 3 processos básicos, né, associados aí à biologia molecular, associada a essa questão dos ácidos nucleicos, que são esses daqui. Primeiro, replicação de DNA, que eu vou apresentar para vocês como que acontece esse processo de replicação. Depois, transcrição da informação genética, aonde a informação dos genes, ela é transcrita, né? Então, por exemplo, você está transcrevendo no seu caderno, você está copiando uma informação do slide para o seu caderno, ou do livro para o seu caderno. Então, é como se o DNA fosse um repositório, né, de informação genética, onde você tem toda aquela informação sobre os genes, para que haja a produção de moléculas ali, né, de proteína, é necessário a transcrição dessa informação do DNA, né? O RNA faz essa transcrição, então, a síntese de uma molécula de RNA a partir da informação genética presente no DNA e carrega essa informação para onde? Para fora do núcleo, né? Então lembra que nós temos aqui o seguinte, o DNA, ele não sai do núcleo. Então nós temos aqui no núcleo, né, recoberto aqui com a carioteca, e temos aqueles poros. O RNA mensageiro, então, ele vai ser responsável por coletar essa informação genética que está aqui dentro do núcleo, no DNA, e carregá-la até a fábrica de proteínas, que está onde? No citoplasma. Então, no citoplasma, que nós temos todo o aparato para a síntese de proteínas, certo? Então, a partir do processo de transcrição, você tem, né, a transcrição dessa informação genética a partir da síntese de uma molécula de DNA, ok? De RNA, perdão. Essa molécula de RNA vai carregar essa informação para o citoplasma, aonde ocorrerá a tradução, a decodificação dessa informação, produzindo a proteína. Então, o que nós vamos ver é justamente isso, como que a partir do DNA você tem a síntese de proteína, tá bom? Que seria aqui esse processo de transcrição e tradução. Mas primeiro eu vou falar aqui sobre a replicação do DNA, tá? Que seria esse primeiro processo aqui associado ao dogma da biologia celular. Pensando aqui na replicação do DNA, como que ela acontece? Né? Eu coloquei aqui uma animação para vocês verem, né? Eu vou voltar aqui, mas observe nessa região a animação, é que ela é bem rapidinha, mas que mostra aqui como que acontece essa replicação do DNA. A primeira coisa será o quê? Nós temos uma proteína que é responsável pela quebra dessas pontes de hidrogênio que são estabelecidas durante o pareamento das bases. Ou seja, essa fita de DNA, né, essa dupla fita, ela precisa de ser aberta, tá? Então, o primeiro passo é o quê? O rompimento daquelas pontes de hidrogênio que você tem entre as diferentes bases, adenina, timina, guanina, citosina, ok? Você tem aí a quebra a partir de uma ação enzimática, possibilitando a abertura das fitas de DNA.
Uma vez que essas cadeias de DNA estejam abertas, o que vai acontecer? A união dos nucleotídeos entre si, tá bom? E a formação de duas novas cadeias originais em torno das... a formação de duas cadeias, né, complementares em torno das originais. Eu vou voltar aqui um pouquinho, vou pedir para vocês repararem ali naquela animação. Vamos lá. Abertura do DNA, e aí nós temos os nucleotídeos, que vão sendo formados aqui, ó, 5 para 3, 5 para 3. Repare que as fitas... Cara, Oi, amor. eu tô com muita dúvida no que é nucleotídeo, porque para mim nucleotídeo é a mesma coisa que base nitrogenada, ou ele é o conjunto das bases nitrogenadas? Vamos lá. O nucleotídeo, ele tem a base nitrogenada, tá? O nucleotídeo, ele é formado por fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada, ok? Que pode ser adenina, guanina, citosina, timina, certo? Então, o que acontece? Quando a gente fala sobre a sequência de bases, né, é porque realmente é o que confere aqui essa diferença no nucleotídeo. Então, o que acontece? O nucleotídeo seria essa molécula aqui, tá bom? Fosfato, uma pentose, que pode ser uma desoxirribose ou uma ribose, e a base nitrogenada. Esse nucleotídeo, ele vai ficar ligado a um outro nucleotídeo, certo? Formando a fita aqui de ácido nucleico, né? Que vai ter aqui uma outra base. E aqui vai ter um outro nucleotídeo. Então, quando eu penso no nucleotídeo, ele é essa unidade. O desenho não ficou muito legal, mas é porque eu estou desenhando com o mouse, né, gente? Então fica um pouquinho complicado. Mas quando eu trabalho com nucleotídeo, o nucleotídeo seria tudo isso daqui, ó. Certo? O conjunto do fosfato com a pentose e a base nitrogenada. Então, na verdade, a base nitrogenada é um dos constituintes que forma o nucleotídeo. Tá dando para acompanhar? Sim. Ótimo. Então, olha aqui, a base nitrogenada vai fazer esse pareamento, mas não é só a base, você tem essa parte aqui que forma a fita, tá vendo? Né? É tudo isso daqui, são essas subunidades, tá bom? Então, o nucleotídeo, ele liga a base nitrogenada até a todo o DNA, é isso? O nucleotídeo é como se fosse uma pecinha que forma o DNA. Lembra que nas proteínas, as proteínas são conjuntos de aminoácido, você tem aqui um tanto de aminoácido junto, formando uma proteína, certo? Um tanto de aminoácido aqui junto, formando uma proteína. No DNA e no RNA, você tem um tanto de nucleotídeos juntos, formando aquele ácido nucleico, pode ser o DNA ou o RNA. É como se fosse a unidade que vai formar esse ácido nucleico. É uma cadeia de nucleotídeos, o DNA e o RNA. Ficou mais claro? Eu posso dizer que a ligação de nucleotídeos, então, é igual à ligação entre uma molécula de aminoácido e outra? Tipo, não é a mesma ligação, porque não é a Peptídeo. peptídica, mas é como se ele tivesse uma ligação entre um aminoácido e outro, e a parte que vai aparecer dentro do DNA vai ser as bases nitrogenadas, é isso? Exatamente, olha só, vamos voltar aqui, ó, isso mesmo. Então, você tem essas ligações aqui, ó, entre um nucleotídeo e outro, certo? Que são aquelas ligações ali que a gente falou, fosfodiéster, que são essas aqui, que formam essa fita,
né, que eu tinha mostrado anteriormente, aqui, ó, a ligação que forma a fita, né? Além dessas ligações fosfodiéster, nós temos as ligações de hidrogênio, que fazem o quê? Esse pareamento. Então, aqui dentro fica o A, o T, do outro lado você vai ter a fita, né? Também aqui, ó, com aquelas bases complementares, certo? Então, essas bases que possibilitam essa interação entre as duas fitas. Lembra que quando a gente faz o DNA, né, a gente não faz assim com essas pontes? Não é assim que a gente geralmente desenha? Então, essas pontes aqui, ó, que eu estou desenhando, são essas pontes entre os diferentes, as ligações entre as diferentes bases, né? Então, sempre as bases ficarão voltadas para a parte interna daquela molécula de DNA, tá? Porque é justamente são essas bases que a partir de ligações de hidrogênio que vão manter aqui, ó, essa estrutura de hélice. E aquela, fazendo uma analogia aí com a proteína, o que equivaleria a essa ligação peptídica são essas ligações fosfodiéster aqui, ó. Tá vendo? Que você tem entre um nucleotídeo e outro. Tá vendo? Aqui, ó, eu tenho um nucleotídeo aqui e ele vai se ligar ao outro, formando uma cadeia, Aí forma uma fita e vai ser pareado com a outra fita a partir dessas ligações aqui entre as bases nitrogenadas. Ficou mais claro? Sim, Nayara, obrigada. Nada, querida. Vamos lá. Foi a Laura que falou? Foi a Laura? Sim. Isso, já tô reconhecendo as vozes, tá vendo? Maravilha. Vamos lá. Meninas, então reparem aqui, deixa eu apagar aqui um pouquinho. O que eu estava falando. A cadeia, como que acontece a replicação do DNA? Primeiro, a enzima rompe essas ligações de hidrogênio, abrindo a fita. Uma vez que estejam abertas essas cadeias, você tem a exposição das bases nitrogenadas. São essas bases nitrogenadas, a partir daquele pareamento, que possibilita a organização dos nucleotídeos na síntese da nova fita. Se aqui eu tenho A, ó, se aqui eu tenho T, timina, vai vir um nucleotídeo com a base nitrogenada A. Aqui eu tenho G, vai vir um com C, um outro com A, um outro carregando a base C, certo? Lembrando que o que diferencia um nucleotídeo do outro é justamente essa base nitrogenada. Então, a partir do momento que você tem a exposição dessas bases, aí nós temos uma série de enzimas, né, lá dentro do núcleo, que atuam, a DNA polimerase, né, que atua nessa organização de novos nucleotídeos para sintetizar novas fitas, tá? Então, esse processo, observa o seguinte, que esse processo de replicação de DNA é o que nós chamamos de semiconservativo, e esse termo é importante, anota no seu caderno. O processo de replicação de DNA, ele é semiconservativo. O que isso significa? Ao final desse processo, eu tenho duas moléculas de DNA compostas por uma fita antiga, que serviu como molde, uma fita antiga, uma fita original, que serviu como molde, e uma fita complementar, né, uma fita nova, que foi sintetizada a partir daquele molde, tá? Então, por isso que eu falo que é um processo semiconservativo. Mais uma vez, deixa eu mostrar aqui, ó. Repare, peraí.
Deixa eu apagar aqui. Repare a animação, tá? Vamos lá. Abertura das cadeias de DNA. E aí, essa fita antiga serve como molde para sintetizar novas fitas. No final, eu tenho duas cadeias ali de DNA compostas por uma fita antiga, que serviu de molde, e uma fita nova, que foi sintetizada durante esse processo. Repare o seguinte, lembra que a fita de DNA, ela é formada no sentido antiparalelo. Olha só, enquanto uma fita vai sendo formada neste sentido, a outra no sentido antiparalelo, certo? Deu para acompanhar aqui, gente? A questão da síntese do DNA, a replicação do DNA. Opa! Acompanharam? Posso passar para a transcrição? Vamos lá, então. Replicação de DNA, ok. O que você tem que lembrar... Oi? Nayara, essa união dos nucleotídeos é a união de novos nucleotídeos, é isso? Exatamente. Essa fita vermelha é uma nova fita. Então, isso daqui, a replicação, lembra que replicação é a mesma coisa de duplicar, né? Duplicação do DNA. Então, aquela célula vai se dividir, seja por um processo de regeneração celular, por exemplo, com uma mitose, a partir de uma mitose, e aí, para que ela consiga se dividir, lá dentro do núcleo você tem essa duplicação do DNA, certo? Para que uma célula mãe gere no final duas células filhas com o mesmo conteúdo, né? Então, é isso que eu estou falando, sobre esse processo de duplicação de DNA antes que tenha a divisão, tá bom? Essa duplicação do DNA, ela acontece dentro do núcleo. Nós temos a enzima que abre a cadeia de DNA. Uma vez que essas cadeias estão abertas, as bases ficam expostas e nós temos uma série de nucleotídeos aqui presentes. Deixa eu fazer um desenho melhor aqui. Nós temos uma série de nucleotídeos que estão presentes aqui no núcleo sendo sintetizados, né? Novos nucleotídeos. Então, aqui com o fosfato, a pentose e uma base nitrogenada, né? Tem uma série de nucleotídeos aqui. E aí, durante esse processo de replicação, você tem o quê? A organização desses novos nucleotídeos formando uma nova fita, que está destacada aqui, novas fitas, que está destacada aqui em vermelho. Deixa eu voltar aqui, ó. Pá, abre. Aí você tem, ó, esse daqui estava no núcleo, tá vendo? Que vem as pecinhas e vai formando essas novas fitas. Por isso que eu falo que é um processo semi-conservativo. No final, vai ter uma fita antiga, que serviu como molde, né? E uma fita nova, que foi produzida. Por que esse processo semi-conservativo é tão importante, né? Quando você tem essa fita antiga como molde, a probabilidade de erro na hora de organizar uma nova fita, ela diminui, né? Então, por isso que a gente tem esse processo semi-conservativo. Tem uma série de enzimas que verificam, né, se tem algum tipo de erro, que modificam essas sequências, mas aí é assunto, né, mais para frente para a parte de biologia molecular, né, na disciplina de biologia molecular, tá bom? O que vocês precisam saber nesse momento é isso, que a gente tem todo um aparato enzimático que vai possibilitar, inclusive, essa conferência, né, para ver se esse pareamento de bases foi feito de forma adequada. Pode passar? Pode. Vamos lá, então, gente. Transcrição. A transcrição já está associada com outro processo. Se a replicação está associada ali com a duplicação daquele DNA para preparar para a divisão celular,
A transcrição está associada com essa produção de proteínas, tá? A transcrição genética, vamos lá. A transcrição genética, ela ocorre, né, a partir da síntese de um RNA a partir do DNA. Então, é aquilo que eu tinha falado para vocês. Nós temos a informação genética, essa sequência de bases, né, tá aqui dentro no DNA, tá? Vamos supor que eu tenha aqui a seguinte sequência aqui, a informação genética, né? Tá na sequência aqui, A, C, T, G, A. Imagina que você tem essa sequência aqui genética, tá bom? E esse gene, né? Essa sequência aqui de bases aqui que compõem esse DNA, essa sequência aqui genética, ela é importante para produzir determinada enzima, que é uma proteína, né? A amilase, vamos supor. A amilase salivar vai ser estimulado ali a questão da produção de amilase, sei lá, né? Vamos inventar aqui alguma coisa. Nesse momento, então, você vai precisar o quê? De pegar, é como se fosse uma receita. Tá? O DNA é como se fosse uma receita aqui, com código genético, né? Com a informação genética, que tem que ser levada para fábrica. Para possibilitar essa fabricação de proteína. Aonde eu tenho o aparato para fabricar esta proteína? No citoplasma. Né? No citoplasma que nós temos aqui, no citoplasma que nós temos todo o aparato, os ribossomos e as enzimas necessárias ali para produzir, né, o retículo endoplasmático, né? O retículo endoplasmático rugoso, com aqueles ribossomos, com aquele aparato necessário para produzir essa proteína. Quando eu falo em transcrição, é justamente esse processo de síntese, né? Ocorre aqui dentro do núcleo, essas informações do DNA serão transcritas em uma molécula de RNA mensageiro. Então, eu tenho aqui a produção de uma molécula de RNA mensageiro. Qual que será a sequência aqui desse RNA mensageiro? Fala para mim. Eu vou ter a transcrição da informação do DNA. Qual que é a sequência no RNA mensageiro? Isso. G. Muito bom. Vamos lá. Então, a adenina se liga à uracila, né? No RNA mensageiro. Citosina se liga à guanina. Timina, adenina. Guanina, citosina e aqui, por fim, uracila. Ótimo. Nós tivemos aqui, então, a síntese dessa molécula de RNA mensageiro. Essa molécula de RNA mensageiro vai, então, sair do núcleo por este polo, né? Por este poro nuclear e vai carregar essa informação para o citoplasma, onde você tem todo o aparato para produzir esta proteína. Até aqui, ok? Tudo certo? Até aqui tá ok? Né? Para que essa proteína seja produzida, é necessário, então, um outro processo, que seria o quê? O RNA mensageiro chegou aqui no citoplasma, tá? Com essa informação que a gente falou, U, G,
A. Faltou uma... Deixa eu colocar mais um A aqui, só para, né, para ficar as trincas. Vamos lá. U-G-A-C-U-A, tá? Suponho que aqui tinha um T. Essa molécula de RNA mensageiro, ela chega, então, com uma informação, ok? Mas essa informação precisa de ser decodificada. A célula, ela associa cada trinca presente aqui no RNA mensageiro, tá? Que a gente chama de códon. Para cada trinca, eu tenho um aminoácido correspondente, tá? Então, vamos supor, o GA é o código, o códon, que está associado com o aminoácido lisina. CUA é um outro códon que está associado com o aminoácido leucina. Certo? Então, eu tenho que passar por esse processo de decodificação da mensagem do RNA mensageiro. Associando cada códon, que é trinca de bases presentes no RNA mensageiro, com um aminoácido. Esse processo aqui de decodificação do RNA mensageiro é o que eu chamo de tradução, ok? Tradução. Vamos lá. Transcrição são dois processos distintos. Transcrição é quando você tem a produção de uma molécula de RNA mensageiro que vai carregar essa informação do núcleo para o citoplasma. Transcrição, síntese da molécula de RNA mensageiro a partir de um DNA e vai transportar, vai carregar essa informação do núcleo para o citoplasma. Tradução, quando essa molécula de RNA mensageiro chega no citoplasma, aquela mensagem, a sequência de bases será lida, você tem uma tradução, uma leitura dessa informação do RNA mensageiro, né? E para cada trinca, para cada códon, tem a entrega de um aminoácido correspondente. Aqui eu chamo de tradução. Aqui eu coloquei um esquema mostrando, então, esse processo de tradução, tá? Para cada trinca, olha só, imagina aqui, eu tenho o RNA mensageiro, tá bom? Esse RNA mensageiro tá com todas aquelas sequências de base que ele foi sintetizado a partir do processo de transcrição do DNA. Cada trinca é considerada o códon. Então, marca aí. O códon, ele é a trinca, né, de bases que está presente em qual molécula? RNA mensageiro. Olha aqui, ó. O RNA mensageiro tem várias trincas, né? Para cada trinca é considerada um códon, ok? Nós temos uma série de RNAs transportadores que irão realizar a leitura da mensagem que o mensageiro está carregando, né? Para cada aminoácido, eu tenho um RNA transportador. Então, ele tem essa forma aqui, porque ele tem uma parte onde é realizada a leitura, tá? Aonde você tem a leitura daquele códon. Como que se dá essa leitura do códon? A partir de pareamento de bases, ok? Então, veja bem, esse RNA transportador tem uma extremidade que vai ser responsável por realizar a leitura, a tradução aqui do RNA mensageiro, e uma outra extremidade que carrega o aminoácido correspondente. Então, vamos supor, aqui eu tenho o códon GCC.
Vem esse RNA transportador, faz o pareamento, tá? Com um anticódon. Olha outro termo aqui, ó. Anticódon. O anticódon é aquela trinca, né, na porção, na região que faz a leitura presente aonde? No RNA transportador. O RNA transportador transporta o quê? Aminoácido. Faz a leitura do códon a partir do pareamento com o anticódon e entrega o aminoácido correspondente. Então, é assim que se dá o processo de tradução, tá? Várias moléculas de RNA transportador. Nós temos aqui, ó, a molécula de RNA mensageiro, né? A subunidade aqui ribossômica. E aí, esse RNA transportador vai fazendo a leitura, a tradução dessa mensagem e entregando diferentes aminoácidos, formando a cadeia aqui peptídica, que seria aquela proteína que é a expressão, né? Quando a gente fala de expressão gênica, na maior parte das vezes está associada com o quê? Com a produção de determinadas proteínas, né? As proteínas são as moléculas mais ativas, né? E com maior diversidade funcional. Para fechar, meninas, eu vou passar aqui para vocês esse vídeo que mostra esse resumo. Ele é muito bom. É do DNA até a proteína, tá? Então, mostra como que acontece. Ele não vai falar sobre a replicação. Se vocês quiserem, eu posso passar um outro vídeo sobre replicação de DNA. Mas ele vai falar sobre a produção de proteína a partir da informação do DNA, tá bom? Esse processo de transcrição, com a formação do RNA mensageiro, esse processo de tradução que possibilita aí a produção da proteína. Deixa eu colocar aqui para vocês. Vou lançar aqui no YouTube. Esse vídeo é do Nucleus Medical Media, que é um canal muito bacana, que eu já coloquei vários vídeos para vocês. Super recomendo. Vale a pena. Here is a cell, the basic. Here's the cell. Só um minutinho, que eu vou colocar aqui uma legenda, né? Como vocês sabem, tem aquela legenda automática que é gerada pelo YouTube. Então, vou colocar aqui para vocês. Vou apresentar aqui essa questão. Tem um outro aqui de 3 minutinhos sobre replicação do DNA. Eu vou passar depois, tá? E aí a gente só vê as dúvidas que ficaram associadas, tá bom? Here is a cell, the basic unit of all living tissue. Tá dando para escutar? O áudio tá ok? Ótimo, ótimo. Então vamos lá, meninas, prestem bastante atenção. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm.
Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read 3 bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. This is added to a growing chain of amino acids. Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the protein. Acompanharam, meninas? Deu para acompanhar? Eu vou passar aqui para vocês, só como para a gente fechar, então, esse de replicação do DNA, tá bom? Que seria o outro processo associado aí. Deixa eu ver se tá com a legenda. Tá com a legenda. Como que acontece a replicação do DNA? Então, lembrem, né? Olha, eu acho muito mais relevante, né? Então, só para vocês terem um direcionamento, porque a gente utiliza o livro didático como referência, mas vocês veem que às vezes eu trago mais coisas, né, nas minhas aulas e reforço outros pontos, né? E tem alguns do livro assim que eu já não. Para mim é mais importante vocês conhecerem esses processos. Como que isso acontece, né? Porque nas próximas aulas a gente vai falar sobre uma série de impactos, né? No nosso dia a dia, na tecnologia. Então, a questão de modificação de células, terapia celular, como que isso acontece, regeneração de tecidos, né? Até aplicado a tratamentos aí, né? Na área de vocês. Então, para mim é muito mais importante vocês conhecerem esses processos do que ficar relembrando ali quais os nomes dos microfilamentos proteicos que compõem o citoesqueleto. Então, assim, por isso que eu peço para vocês irem sempre irem se orientando, né, direcionando o nosso estudo pela nossa discussão em sala de aula, tá? Que eu acho que é mais interessante, assim, os enfoques, né? Eu vou dando destaque para determinadas questões que às vezes não apresenta de forma tão detalhada no livro de vocês. Então, vamos lá. Replicação de DNA. Prestem atenção. DNA is a molecule made up of 2 strands, twisted around each other in a double helix shape. Each strand is made up of a sequence of 4 chemical bases, represented by the letters A, C, G, and T. The 2 strands are complementary. This means that wherever there's a T in one strand, there will be an A in the opposite strand, and wherever there's a C, there will be a G in the other strand. Each strand has a 5' end and a 3' end. The 2 strands run in opposite directions. This determines how each strand of DNA is replicated. The first step in DNA replication is to separate the 2 strands. This unzipping is done by an enzyme called helicase and results in the formation of a replication fork. The separated strands each provide a template for creating a new strand of DNA. An enzyme called primase starts the process. This enzyme makes a small piece of RNA called a primer. This marks the starting point for the construction of the new strand of DNA. An enzyme called DNA polymerase binds to the primer and will make the new strand of DNA. DNA polymerase can only add DNA bases in one direction, from the 5' end to the 3' end. One of the new strands of DNA, the leading strand, is made continuously, the DNA polymerase adding bases one by one in the 5' to 3' direction. The other strand, the lagging strand,
cannot be made in this continuous way because it runs in the opposite direction. The DNA polymerase can therefore only make this strand in a series of small chunks called Okazaki fragments. Each fragment is started with an RNA primer. DNA polymerase then adds a short row of DNA bases in the 5' to 3' direction. The next primer is then added further down the lagging strand. Another Okazaki fragment is then made, and the process is repeated again. Once the new DNA has been made, the enzyme exonuclease removes all the RNA primers from both strands of DNA. Another DNA polymerase enzyme then fills in the gaps that are left behind with DNA. Finally, the enzyme DNA ligase seals up the fragments of DNA in both strands to form a continuous double strand. DNA replication is described as semi-conservative because each DNA molecule is made up of one old, conserved strand of DNA and one new one. Meninas, deu para acompanhar? Ali, esse último vídeo de replicação de DNA, lembra que eu falei, né, que tem uma série de enzimas que atuam, né, e esse processo mais a fundo, geralmente é trabalhado na disciplina específica de biologia molecular, que eu nem lembro que isso está na grade do curso de vocês, mas para a gente, nesse momento, o que é importante é vocês terem essa noção de como que acontece, né, de forma geral, o processo de replicação, esse processo de tradução, transcrição, tá bom? Alguma dúvida? Deu para acompanhar? Deu para acompanhar? Sim? Então tá ótimo. Sim, olha só. Ótimo. Que bom, fico feliz. Meninas, próxima aula a gente continua então. Oi? Oi, Laura. Eu entendi bem. A reação vai formar uma nova molécula de DNA e a transcrição vai formar uma molécula de RNA mensageiro, é isso? A transcrição vai formar uma molécula de RNA mensageiro. A tradução vai decodificar essa molécula de RNA, certo? Produzindo proteína. A replicação de DNA duplica o DNA. Ela é semi-conservativa, igual você falou, porque vai ficar como se fosse... Eu tenho um DNA mais antigo, que é aquele que está lá no núcleo. Aí esse DNA antigo, ele vai se separar por aquela enzima, que eu não lembro o nome. Isso, helicase. E aí, essa enzima, e aí como o DNA vai ficar aberto, ele vai se dividir em duas partes. Nessas duas partes, uma parte que é a de cima, ela vai ser lida pela proteína e vai formar de novo uma nova sequência, complementando a de cima. Isso. Aí a de baixo vai fazer uma nova fita e aí elas vão se espiralizar, tendo uma nova e uma antiga? Olha só, deixa eu voltar aqui. Ô, gente, desculpa, o meu microfone estava ligado, eu intrometi, porque eu fico pensando em voz alta. Não, tranquilo. Olha só, a helicase abriu, certo? Teve a síntese aqui de duas novas fitas, e aí isso se separa. Então, você tem, isso daqui é a preparação para o processo de divisão celular. Então, ao final, você tem aqui essas moléculas de DNA, elas estão duplicadas, né? Então, eu tinha uma e origino aqui duas.
cada uma dessas novas moléculas que foram aqui produzidas terão uma fita antiga, que é aquele do molde, e uma fita que foi sintetizada nova, certo? Por isso que eu falo que esse processo é semi-conservativo. Depois, isso daqui é a preparação para quê? Para que ocorra a divisão celular. Depois, a partir daquele processo de mitose, onde você tem a separação dos cromossomos, etc., né? Aí você vai ter que cada célula vai carregar essa informação aqui, ó. Tá? Isso iria, depois da divisão celular, para uma célula filha e essa daqui para outra. Tá bom? Por isso que você tem aqui a duplicação do DNA, para ocorrer a divisão celular. Então, só para reforçar aqui, quais são os produtos, tá? Quando eu tenho a replicação, qual que vai ser o produto da replicação? Nova molécula de DNA. Eu tinha uma e dou origem a duas. Isso que é replicar, duplicar, certo? No processo de transcrição, o que é formado durante a transcrição? O RNA mensageiro, que vai carregar a informação, né? Aí é um outro processo, ó. Replicação de DNA é uma coisa. Quando eu falo em transcrição, é outra. Quando vai levar essa informação genética do DNA para o citoplasma. Isso. Então, eu tenho aqui o processo de transcrição. Qual que vai ser o produto? Vai produzir aqui RNA mensageiro. E na tradução, quando tem a leitura dessa molécula de RNA mensageiro, certo? Com a atuação do RNA transportador, que a gente viu, e vai produzir o quê? Proteína. Deu para acompanhar? Nas próximas aulas, a gente vai retomar isso também para falar sobre o processo de hereditariedade, né? Que seria aí essa passagem da informação genética de pais para filhos. Nós vamos falar ainda na divisão celular, então a gente vai ter que retomar também esse assunto, né? E é isso aí. Deu para acompanhar, meninas? Esse assunto é meio complexo mesmo, falar de DNA e RNA. Deu, mas eu achei uma matéria mais difícil. É mais difícil. É sim, tá? Bem complicadinha. É mais difícil. E aí eu cobro mais dela, tá? Então, fiquem atentas aí às próximas aulas. Tá bom? Geralmente, assim, nessa segunda etapa, por ser tão importante, porque genética, né? A gente tem tantas perspectivas, eu dou uma puxada maior nessa parte, tá? E na parte de transporte de membrana também. Tranquilo? Então tá, vamos que vamos então. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada aí pela participação de vocês. Seguiremos juntos.